pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Descomplicate, o podcast que descomplica a inteligência emocional para você aplicar no dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre dois temas muito importantes, o perdão e a frustração. E aqui eu tenho 3 perguntas para você. Já se decepcionou com alguém e ficou remoendo isso por dias? Já sentiu que alguém te magoou tanto que era impossível perdoar? Ou talvez já tenha se frustrado consigo mesmo e sentiu que não conseguia seguir em frente? Pois é, hoje a gente vai entender que perdoar faz bem a você e não ao outro. E para superar uma frustração ou a frustração, você não precisa se afundar nela. Bora lá? A frustração, ela acontece quando algo da realidade não bate com a nossa expectativa. Você esperava que algo acontecesse, por exemplo, mas não aconteceu bem do jeito que você esperava. Quer um exemplo? Um amigo não corresponde ao que você esperava dele. Você dedica ao trabalho, mas não é reconhecido. Você se esforça no relacionamento, mas sente que o outro não te valoriza. Tudo isso faz com que você sinta o quê? Um misto de raiva, tristeza e decepção. Mas a pergunta é, quem gerou essa expectativa? Muitas vezes, essa expectativa é sua. Então você pegou as suas expectativas e despejou no outro. Mas o que nós podemos fazer, para poder nos sentirmos menos frustrados ou quando nos frustrarmos? Primeiro, ajuste suas expectativas. Suas foi ótima, né? Ajuste suas expectativas. A frustração vem quando esperamos algo que não está sob nosso controle. Ou seja, você quer algo quer que o outro faça algo, por exemplo. É algo que você tem controle? Não. Em vez de esperar que os outros façam algo por você, pergunte-se, isso realmente depende de mim? Eu comuniquei minhas expectativas claramente? No relacionamento, por exemplo, eu falei com a outra pessoa o que eu esperava dela, o que eu esperava daquele dia, por exemplo? Muitas decepções vêm por coisas não ditas. Quem está realmente com você ou quem está esperando algo de você, ou melhor, que você está esperando algo dele, não tem bola de cristal. Ele não é adivinho. Você tem que falar o que você espera. Aprenda a lidar com a imperfeição. Ninguém é perfeito. Nem você e nem os outros. Em vez de focar no erro ou na falha, pergunte-se, o que eu posso aprender com isso? O que essa situação está me ensinando? Frustração pode ser um professor se você estiver disposto a aprender. E é muito interessante porque a gente tem que parar e avaliar se foi realmente algo não dito, se foi expectativa que não foi reconhecida e por que eu criei essa expectativa. Isso é muito importante. E aí entra o perdão após uma frustração. E é muito importante você entender isso aqui. Muita gente acha que perdoar é passar pano, e não é. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não é dizer que o outro está certo. Então, perdoar não tem nada a ver com isso. Perdoar é libertar a si mesmo pelo peso da mágoa. As pessoas, na maioria das vezes, acham que ao perdoar vai estar liberando o outro, mas está liberando o peso delas mesmas, vamos dizer assim. Quando você guarda rancor, quem mais sofre é você. A pergunta é, vale a pena carregar essa dor para sempre? Vale a pena carregar essa angústia, esse rancor, esse ódio, essa mágoa e não liberar o perdão necessário? E aí? E aí vem aquela pergunta, como perdoar de verdade? Isso fica uma incógnita, mas siga esses passos que vai te ajudar muito. Primeiro, entenda que perdoar é um presente para você. Ou seja, o que eu falei é sobre você, não é sobre o outro. Se apegar à raiva e à decepção só te mantém preso no passado. Ou seja, ao invés de você viver o presente e principalmente olhar para o futuro, você fica remoendo aquilo do passado. Você fica no looping, revivendo tudo aquilo. Então pergunte-se, o que eu ganho mantendo essa mágoa? O que eu perco deixando isso ir? Geralmente você só ganha paz e perde um peso desnecessário. Ou seja, você vai ganhar e ganhar. Porque se você perder um peso desnecessário, você ganhou também. Você ganhou velocidade, agilidade e limpou o olhar para olhar para o futuro. Se coloque no lugar do outro. Isso não significa justificar o erro, mas entender que todos erram. Pergunte-se,
Será que essa pessoa errou por maldade ou por ignorância? E quando a gente fala ignorância, às vezes por falta de conhecimento. E se eu estivesse no lugar dela, como que seria essa situação? Muitas vezes a gente espera dos outros o que nem sempre conseguimos dar. Eu estou esperando que o outro faça algo por mim que eu jamais ia conseguir fazer por ele. E aí? Escolha seguir em frente. Perdão é uma escolha ativa. Não significa que a mágoa some na hora, mas que você decide não alimentar mais esse sentimento. Perdão é decisão. Você decide perdoar. E tem uma coisa que incomoda muita gente, quando fala em perdão, significa convivência. Você perdoar alguém, por exemplo, não necessariamente você precisa conviver. Você está liberando o seu pensamento, a sua mente, o seu destino, cada um vai trazer de um jeito, quando você libera o perdão. E olha um exercício prático. Escreva tudo o que sente no papel. No final, escreva: eu escolho me liberar dessa dor. Rasgue o papel como um símbolo de que está deixando isso ir. Não é mágica, mas é um começo. Seu coração agradece. Então olha que legal. Você vai escrever tudo o que você está sentindo, que essa pessoa talvez gerou em você de frustração, de mágoa, de rancor, de tristeza. E no final você vai decidir se libertar dessa dor e rasgar esse papel, porque o papel, uma vez rasgado, ele não tem como voltar mais ao que era antes. Então isso faz muito sentido e faz a sua mente entender que você se libertou daquela dor. E como sempre, aquele desafio da semana. Identifique a frustração ou decepção recente. Pergunte-se: eu realmente comuniquei minhas expectativas? Eu deixei claro o que eu esperava? Se houver mágoa envolvida, tente o exercício do papel, que vai fazer muito sentido para você. Agora você já sabe que perdoar é sobre você e não sobre o outro. E que a frustração faz parte da vida. O importante é saber como você vai lidar com ela e principalmente como evitá-la, ou seja, deixando bem claro as suas expectativas. Te vejo no próximo episódio.